E vem conferir a crítica do filme A Acompanhante Perfeita. E eu assisti um filme que chegou essa semana nos cinemas nacionais chamado A Acompanhante Perfeita. E por que eu falo que ele é um filme que chegou agora nos cinemas nacionais? Porque ele é um filme que já tinha chegado algumas semanas atrás lá no mercado americano e no resto do mundo. E bom, eu ia começar esse vídeo falando qual é a sinopse dele. Eu percebi que se eu falar a sinopse dele eu vou dar um grande spoiler do filme. Inclusive, deixo como recomendação. Se você tem interesse em ver esse filme, veja o mínimo possível que envolve a propaganda, porque o filme entrega muita coisa. O trailer entrega muita coisa, na verdade, a sinopse também. Tem umas surpresas que eu acho que poderiam ser melhor guardadas. Eu coloco cenas do trailer aqui, mas eu evito colocar o máximo possível grandes trechos e também momentos marcantes. Bom, Acompanhante Perfeita, ele é mais um filme que vai discutir um conceito que está muito presente em Hollywood hoje em dia. O IA, a inteligência artificial dentro dos filmes de terror. Só você ver, se você assistir Megan, ele é um filme que trabalha esse conceito de uma boneca que tem uma certa inteligência, que ganha vida própria. Submissa, que lançou ano passado, um dos piores filmes do ano, tem a mesma ideia. O homem contrata uma mulher que vai realizar todos os seus desejos com uma boneca, ela ganha o controle e acaba dominando tudo que tenta dominar. Você também tem aquele Afraid, que também é uma máquina que contrata para consertar a casa, e a partir daí ela acaba ganhando o controle da casa. Essa ideia da inteligência artificial vindo para o nosso mundo é a mesma ideia que tinha nos anos 80 e 90 sobre as tecnologias que já era discutido. Quanto mais espaço a gente der para as máquinas, mais elas vão nos dominar. Então a partir daí o cinema de terror aproveitou que agora o IA está em moda, que o IA está dominando o cinema, que existe muita crítica de Hollywood para a inteligência artificial para atacar eles através do cinema de terror. E a Acompanhante Perfeita vai para esse mesmo caminho. Mas a pergunta é, se todo filme vai trabalhar a mesma temática, ou você traz assuntos diferentes, ou você traz novas abordagens, ou uma sátira do que está sendo feito, ou seu filme vai cair numa mesmice. Acompanhante Perfeita tem uma excelente premissa e tem um excelente elenco. Jack Quartet, que eu sou um ator que eu gosto bastante, e principalmente a Sophie Thatcher, que é uma atriz que eu vi ano passado no Herege, que tem crítica aqui no canal, eu elogiei muito a atuação dela, e também na parte do Yellow Jackets, uma das grandes séries que lançaram nos últimos anos, que eu coloquei até nas listas de série que eu gostei, tem crítica aqui no canal também. Ela tá bem na série, ela tá bem no filme e ela tá muito bem aqui. O problema é, o filme, do começo até a metade, ele apresenta alguns conceitos interessantes de o que está acontecendo aqui, quem são essas pessoas, por que essas pessoas odeiam a menina principal, a Annie. E quando você acaba assistindo o filme, você vê que cada momento que o filme passa, você vê que aquela boa ideia vai desmoronando com o diretor, que não é bom em trabalhar humor através do terror, não é bom trabalhar o terror, não é bom para trabalhar também as principais mensagens que o filme tem, com um final que também é meio fraco. Não é um final horrível, mas é um final fraco, principalmente porque fica aquele final que ele fica repetindo muito aonde ele devia chegar. E obviamente esse, como todo filme de terror hoje em dia, deixa ganchos para continuações. Ou seja, os estúdios hoje em dia mais se preocupam em já criar um longa para ter uma continuação e uma franquia do que no que deveria realmente importar, que é trazer qualidade para um filme só que vai ficar marcado na história do cinema. Bom, como eu falei, o filme começa muito bem, apresentando a personagem principal, apresentando o casal, apresentando os amigos do casal. Isso é muito interessante, porque você vai vendo que tem uma diferença entre eles. Você vai vendo que cada um gosta mais dela, gosta menos, a relação entre eles é muito estranha, então isso acaba gerando uma dúvida na sua cabeça de o que está acontecendo. E de novo, se você não vê o trailer, se você não lê a sinopse, vai ficar muito mais interessante esse começo ainda. Logo depois, essa parte, você acaba querendo saber mais. Você acaba vendo algumas coisas estranhas acontecendo, alguns diálogos estranhos. Aí tem a primeira grande revelação, que é um pouco óbvia, mas quando ela tem a primeira grande revelação, o filme acaba mudando completamente. E nessa mudança, o filme acaba virando duas coisas. Uma discussão sobre tecnologia, e ao mesmo tempo ele acaba se tornando o conceito de um thriller de terror, vamos dizer assim, com um pouco de slasher. E eu acho que pra mim, a partir desse ponto, essa primeira grande virada do filme, ele já começa a se perder. Ele até consegue ainda trabalhar alguns elementos legais, como a parte de um robô mexendo na sua própria personalidade, isso é interessante, mas o filme em si, ele não consegue pegar discussões básicas que outros filmes já fizeram nos últimos anos e trabalhar isso de uma forma interessante. E por isso que eu falo, se esse A Acompanhante Perfeita fosse o primeiro filme dessa leva de filmes de inteligência artificial, talvez ele fosse
mais fácil gostar dele. Porque você pensa, nossa, mesmo que ele seja algumas ideias mal trabalhadas, pelo menos é uma ideia nova. Aqui em 2 anos já tem uns 6 filmes envolvendo a mesma temática. Então ele pega aquele conceito que, inclusive, desde os anos 80 se brinca em relação à tecnologia de e se a tecnologia tiver vida? Ela é uma vida ou ela é uma tecnologia? E os sentimentos dela, tem sentimentos ou não? A gente deveria se importar ou não? Se ela tem autonomia, se ela tem sentimentos, se ela tem pensamento, a gente não deveria se preocupar com ela. Esse é um conceito básico que todo filme discute. Ele vem aqui e ele trabalha de uma forma muito mal feita. De verdade, esse filme não consegue trabalhar muito bem feito essa primeira temática, a camada mais básica do filme, que seria a tecnologia com sentimentos. A gente deveria se importar ou não? A gente deveria ligar ou não? Como que a gente deveria, até que ponto quando alguém respira, até que ponto quando alguém tem sentimentos, é uma vida? É uma discussão muito interessante que poderia ser muito bem feito, mas realmente não é bem trabalhado. A segunda camada do filme, que é um pouco mais profunda, seria discutir a relação da pessoa com a máquina. Quando a pessoa é mais desumana que a máquina. Outra discussão que estava lá, estava muito fácil de discutir, tinha bons personagens para discutir isso, o cenário estava pronto e, mais uma vez, não consegue se discutir. Não consegue falar sobre um assunto até certo ponto simples. Outra coisa que o filme poderia discutir é como as pessoas em situações de estresse, em situações completamente fora do seu padrão, elas se transformam. Tanto que a pessoa mais boazinha da casa e mais inocente, a que parece ser manipulada, acaba manipulando as pessoas. E é aquela coisa, quando você conhece só uma pessoa quando você dá poder para ela. E quando o filme também poderia discutir isso muito bem feito, de uma forma muito boa de, quando a pessoa tem poder, ela vira uma grande pessoa, não é bem trabalhado, não é bem discutido ao longo do filme. Ou seja, 3 temáticas que estavam fáceis de discutir, que é a parte do sentimento com o robô, a parte de como funciona o poder através de quem que não tem nada, são fáceis de discutir e também acabam não discutindo. E tem a camada mais a fundo, mas também é muito importante para o filme, que é a ideia de um relacionamento tóxico. Porque quando você acaba falando de relacionamentos tóxicos, você vê como pessoas que mesmo sofrendo, mesmo às vezes apanhando ou sofrendo ofensas verbais, a pessoa não consegue sair daquele relacionamento tóxico de tão intrínseca que ela está dentro do relacionamento. Ela acaba não vendo o mal que ela tem. O filme tem isso e ele discute de uma mulher que ela chora e mesmo assim ela volta para a pessoa, porque ela não tem controle dela mesma. Ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não sabe como ela tem que fazer. Também não é bem discutido. Esse é o melhor discutido dos 4 pra mim, até certo ponto, de relacionamento tóxico. Mas mesmo assim, mesmo sendo o melhor deles, também poderia ser melhor. O que salva desse filme realmente seria a Sophie. A Sophie Thatcher, ela é uma atriz muito boa e ela consegue trazer camadas para personagem. Da primeira à última cena, você sente a inocência da inocência indo embora, de alguém que não sabe o que quer fazer e está perdida. Eu gosto muito da atuação e ela dá camadas para personagem que o roteiro não estava conseguindo dar. Quando eu falo assim, parece que o filme é terrível, e ele não é terrível, porque ele é um filme que realmente não me agradou. Ele é um filme que ele poderia ser melhor. Como eu falei, o começo é muito promissor, tem bons atores que estão bem nos seus papéis, principalmente, de novo, Jack Wyatt e também a Sophie Thatcher. Você tem discussões interessantes que não são bem trabalhadas, não acho que elas são quebradas, mal feitas, mas você vê que é um potencial perdido. Parece que quando o diretor tem que ir mais a fundo, ele não consegue. Ele apresenta a discussão de uma forma interessante, ele na hora de argumentar, ele começa argumentando, te deixando interessado, mas na hora que ele realmente tem que concluir o pensamento, você vê que ele se perde. Eu acho que esse é o problema desse diretor. Ele é muito bom para começar um argumento, mas para desenvolver e terminar é ruim, porque não é só a discussão que é assim. Quando você pensa no filme, é exatamente isso. O filme começa muito bem, ele apresenta a discussão de uma forma interessante, você começa a ficar interessado neles, mas quando o filme vai chegando pro seu final, você vê que as discussões vão se dissipando, você vê que as discussões não vão sendo bem feitas e o filme vai se perdendo em todos os sentidos, tanto que o final não é bom, porque a gente chega na outra parte do filme. Quando sai da discussão, o filme ainda é um terror. E muita gente pode chegar aqui e falar assim, nossa, o que importa pra mim é ver as mortes, é ver o terror, é ver o susto. E pra mim o terror, ele varia. Eu acho que ele consegue criar uma ambientação até certo ponto interessante. Mais uma vez, um diretor que consegue trabalhar muito bem o início dos seus projetos e não sabe encerrar. Ele afasta as pessoas do lugar, ele consegue tirar o sinal em certo ponto, ele coloca uma floresta em volta. Tudo isso cria uma boa ambientação pro filme. Quando começa realmente o terror, falta, eu acho que, mais personagens pra gente poder sentir mais aquele medo, porque parece que sempre se repete os mesmos personagens. Poderia ter mais pra criar mais um clima de terror. E quando o terror realmente começa, eu acho que falta algumas coisas. Ele não cria um clima de terror, de tensão, de thriller. Tem uma cena final envolvendo um fogo que é muito boa, mas em alguns pontos você vê que falta isso.
Tem uma volta virada final também envolvendo terror, que eu até gosto um pouco, mas de modo geral, você vê como o terror ele não funciona ao longo do filme, porque tem muitos poucos personagens, então ele fica repetindo alguns pontos, fica repetindo algumas ideias que me incomodam. Inclusive, até um ponto que o roteirista poderia ser melhor é como ele trabalha algumas desculpas de roteiro. Tem algumas desculpas de roteiro que ele dá aqui, acaba virando desculpas burras, até transformando alguns personagens super inteligentes e burras. Tem uma situação da personagem principal, onde ela coloca a inteligência dela em 100%, e mesmo assim ela continua tendo atitudes que são inconcebíveis. Então a partir daí o filme também incomoda nisso. É um terror mediano, como terror ele é mediano, com bons momentos, mas que poderia ser melhor. No filme é um filme com um grande potencial que é perdido num assunto que está sendo gasto até demais por Hollywood, e se não pararem vai enjoar de cara. Concluindo, não achei Acompanhante Perfeito o pior filme do mundo, mas eu também não gostei do filme. Ele é um filme que ele tem uma ótima atriz principal, uma ideia muito boa e bons assuntos para serem bem discutidos, mas falta um pouco mais. Falta o roteiro dar mais conteúdo para Sophie Thatcher trabalhar, falta os assuntos serem melhor trabalhados e o terror poderia ser melhor. É um filme que ele é de mediano para baixo, mas ele tinha um potencial de ser um excelente filme, mas infelizmente não foi. E por isso que eu fechei o filme Acompanhante Perfeito com uma nota 4,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme A Acompanhante Perfeita? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.